Meus prezados irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Eu quero falar com vocês a respeito da precipitação. Essa palavra, o Aurélio define ela como excesso de velocidade, pessoas impulsivas, precipitadas. Para isso eu quero ler 2 textos para servir de base para a nossa reflexão. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 29, apenas um versículo, o 20, onde Salomão diz assim: Você já viu alguém que se precipita? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Livro de Jonas, no capítulo 2. No capítulo 1, a Bíblia fala a respeito de um profeta chamado Jonas. Deus deu uma determinação que ele fosse a Nínive pregar uma palavra, trazer a palavra. E Jonas, uma pessoa precipitada, entendeu que Nínive não merecia o amor e o favor de Deus. Ele decidiu ir para outro lugar. Ele até foi, mas ele decidiu ir para outro lugar, porque para Jonas, o significado de chamado para ele tinha outra conotação. Jonas cresceu ouvindo falar mal de Nínive, que Nínive não valia nada, que os homens daquele lugar eram cruéis, idólatras, feiticeiros e bruxos. Por isso, ele não concordou em ir aos ninivitas. Ele tinha pavor daquela gente. Mas, independente daquilo que colocaram na mente e na cabeça de Jonas, Deus deu uma ordem. E ordens dadas e não cumprida gera punição. Aí, o que acontece? Jonas desce até o porto, precipitado como é, e vai comprar uma passagem para outro lugar. Jonas vai pregar em outro lugar. Ele vai para Tarsis. Compra a passagem para um lugar totalmente oposto ao sul da Espanha, um lugar de difícil acesso. Jonas não queria ser encontrado mesmo, ele queria fugir da presença de Deus. E ele compra essa passagem e desce para o porão do navio. Ele entra no navio e já entra para o porão para ficar tranquilo. E enquanto o navio estava ancorado, estava tudo bem para Jonas. Parece que ele estava fazendo a coisa mais certa do mundo. Mas quando o navio começa a sair, a se movimentar, a balançar, a princípio estava tudo bem. No começo, parece que está tudo maravilhoso, está dando tudo certo. O navio começa a se afastar da praia. Quando chega um momento que já está bem afastado, as coisas começam a se complicar, porque Deus vai mandar um vento. Esse vento aqui tem uma finalidade: denunciar algo que está errado dentro daquele navio. E o vento começa a soprar, e o vento começa a apertar. E os marinheiros que já conhecem aquela rota estão tendo aquele vento como uma coisa comum, até mesmo apaziguando as pessoas que estão navegando dentro daquele barco, dizendo: calma, que isso é normal aqui nessa região, e assim mesmo isso já vai passar. Mas, para surpresa de todos eles, aquela tempestade não passa. O mar fica revolto, o navio começa a ameaçar afundar. E eles ficam todos desesperados. Os marinheiros que tinham experiência com aquilo também ficam desesperados, porque eles percebem que passou da conta, já está além daquilo que eles conhecem. É um Deus furioso, mexendo com a natureza, virando a lei natural das coisas para mostrar para um profeta teimoso que não adianta teimar. Os marinheiros então começam a jogar as suas coisas fora. Eles não sabem o que está acontecendo, eles estão para perder a vida, eles começam a se precipitar, jogando os seus pertences, e o prejuízo é grande. É a tal da precipitação. Agir antes de entender o que está acontecendo, sem buscar a Deus, tomar decisões antes de consultar a Deus, de saber, de ouvir da boca de Deus o que pode estar acontecendo. Nós estamos vivendo uma época tão catastrófica na face da terra, mas tudo há um porquê, tem um motivo. A humanidade tem que entender, tem que se render, tem que se curvar perante esse Deus. Essa revolta, essa fúria de nível mundial, global, que tem atingido todas as pessoas, países ricos e pobres, negros e brancos, todas as pessoas estão atingidas. Esse grande problema que tem acontecido tem nivelado todas as pessoas. Todas estão à mercê do mesmo problema. Agora, nós temos que buscar em Deus. Nós temos que invocar o nome do Senhor. É a hora de cairmos de joelho, buscando, chorando e clamando ao nome do Senhor Deus. Porque a Bíblia diz que se o povo que chama pelo seu nome, eu vejo pessoas chamando, buscando, ansiosos, querendo uma resposta, mas não tem graça para se curvar perante Deus, para buscar o porquê, para perguntar a Deus o que está acontecendo. E o povo está padecendo, o mundo está padecendo, todos nós estamos padecendo. Agora, se nos curvarmos, buscarmos a Deus, buscarmos a sua face, nos convertermos dos nossos maus caminhos, Deus vai nos ouvir, Deus vai ouvir a oração do povo.
Mas aquele povo começa a se precipitar. A precipitação é um pecado. Nós não podemos ser precipitados em área alguma, de maneira alguma. Não tenha tanta pressa para agir. As pessoas começam a querer agir, a fazer, tomar decisão, comprar, vender. Assim que se anunciou que o problema estava chegando no Brasil, as prateleiras dos supermercados esvaziaram, porque alguém achou que tinha que comprar todas as comidas que tem na prateleira do supermercado para garantir a sobrevivência pessoal. As pessoas são individualistas, tem que garantir pelo menos o seu lado. E não é assim, calma. Não adianta. Se esse problema estende muito, não há comida que você possa estocar dentro da sua casa que vai garantir. Então é preciso ter calma. A precipitação não leva a gente a lugar nenhum. Mas os marinheiros, os responsáveis pelo navio, se precipitaram. Jogaram fora as coisas, jogaram fora as suas fazendas, os seus pertences. E aí começaram a se perguntar o porquê que aquilo poderia estar acontecendo. Por que não se perguntaram antes de jogar, antes de se lançar, antes de comprar, antes de vender? Por que não pergunta antes? Pergunta antes, para que não tenha tanto prejuízo. Depois de tanto prejuízo, é que eles começam a se perguntar, lançar sorte entre eles. Eles começam a notar que tinha alguém faltando ali, que se tratava daquele profeta que tinha embarcado em Jope. Eles descem até o porão e vão perguntar para aquele profeta que está deitado e dormindo. Eles acordam Jonas e perguntam para ele o que ele está fazendo lá. Ele não está vendo o temporal que eles estão enfrentando. E Jonas então é que vai revelar o que havia acontecido. Eu estou fugindo, sirvo ao Deus dos Hebreus e estou fugindo da sua ordem. Aqueles marinheiros ficam espantados. O que você está fazendo? Em outras palavras, você é louco. Como você pode fugir do seu Deus? Como você pode servir a esse Deus e fugir dele? E eles perguntam para Jonas, o que fazer com você então agora? E Jonas, precipitadamente mais uma vez, poderia ter dado uma ideia diferente. Voltemos lá no porto, me levem lá, de lá eu vou embarcar para onde Deus quer me enviar. Não, ele precipitadamente dá uma ideia de que eles poderiam o jogar até o rio, até o mar. E é o que eles vão fazer. Eles pegam Jonas, lançam no mar. Quando eles lançam Jonas no mar, a tempestade cessa, porque a finalidade daquela tempestade era apenas denunciar que tinha um profeta teimoso, que tinha uma pessoa fora do lugar ali. Quando eles lançaram Jonas no mar, acabou a fúria da água, a fúria do vento, acabou o temporal e veio a bonança. Aí eu pergunto para vocês, eles não poderiam ter evitado aquele prejuízo? Não poderia ter pensado, se perguntado primeiro, antes de tomar qualquer decisão? Poderiam ter feito as mesmas perguntas antecipadamente, perguntado uns para os outros, perguntado ao próprio profeta Jonas o que estava acontecendo, mas tiveram um grande prejuízo por causa da precipitação. E aqui está uma parte da reflexão que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Por que tanta precipitação? Por que em meio aos problemas? Por que em meio às incertezas, às intempéries da vida, agir com tanta precipitação, achando que tem que ir com tanta pressa, ou voltar com tanta pressa, comprar com tanta pressa, ou vender com tanta pressa? Por que não parar para pensar, para raciocinar, para tentar entender o que pode estar acontecendo? Se Deus não está querendo mostrar alguma coisa que esteja fora de lugar na sua vida, se não é alguma prática que você esteja cometendo, que Deus não esteja confirmando. Mas esse é o momento que a gente precisa de paz, calma, para perguntar. E como que se pergunta? Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3, a Bíblia nos ensina: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. As coisas que nós não sabemos, precisamos encontrar, precisamos buscar a luz da palavra de Deus, de joelhos dobrados, clamando, pedindo e perguntando: Deus, o porquê que essas coisas estão acontecendo? O porquê me sobreveio tal problema, tal doença, tal situação? Por causa da precipitação. Fazendas, bens, suas malas, seus pertences foram jogados ao mar e nunca mais recuperados, jamais. E no final, Jonas também, um ato de precipitação, é precipitado também ao mar. E se não é o socorro de Deus, a própria vida de Jonas teria sido perdida também.
Primeiro, porque desobedecer a Deus é um perigo, é uma coisa perigosa. Não dá para se dizer não àquilo que Deus está dizendo sim. Não dá para dizer não vou, sendo que Deus está mandando ir, ou vice-versa. Preste atenção, faça uma análise de consciência, um exame de consciência, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Jonas é jogado na água, mas é interessante que enquanto o profeta está desobedecendo a Deus dentro do navio, os animais estão obedecendo a Deus fora do navio, porque Jonas ainda vai ser lançado no mar quando Deus vai tocar na natureza. A Bíblia fala de um grande peixe. Esse grande peixe é um tubarão-baleia. Ele vive num lugar chamado Arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico. E enquanto Jonas estava desobedecendo a Deus no grande mar Mediterrâneo, lá no outro oceano, Oceano Pacífico, o animal já está obedecendo a Deus. Já está navegando a todo vapor, vindo de encontro, vindo à região onde a tragédia ia acontecer. E ele chega a tempo, porque quando Jonas é lançado no mar, o peixe já está ali para obedecer a Deus e fazer o seu projeto acontecer. Porque esse grande peixe, esse tubarão-baleia, engole o profeta e fica rodando com ele para encontrar o local aonde Deus queria que ele fosse levado. Jonas tem uma lição: enquanto o homem é precipitado, os animais são contidos, são obedientes à voz de Deus. Aquele grande peixe leva Jonas até o lugar onde Deus tinha orientado, onde Deus tinha falado com Jonas que fosse. No final, os planos de Deus que não podem ser frustrados é o que vai acontecer. Onde está Jonas agora? Em Nínive, no lugar onde Deus tinha dito a ele que fosse. Com esta palavra de reflexão que eu estou compartilhando com você, eu te pergunto: até quando nós vamos pagar o preço por tentar desobedecer à voz de Deus? Até quando vamos pagar um preço alto, caro, terrível, por tentar fugir da ordem de Deus? Por tentar ignorar aquilo que Deus planejou. Aquilo que Deus planejou para a minha e para a sua vida, antes de nós nascermos, esse plano já existia. Não pensemos que quando nós nascemos, Deus ficou imaginando, pensando, se preparando para saber o que ia fazer de nós. Não. Ainda antes que nós fôssemos concebidos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha o plano escrito na palma da sua mão. Você, a sua vida, o seu ministério é um projeto que foi arquitetado no ar de eterno de Deus. Os planos que Deus tem para a tua vida já estava planejado, arquitetado ainda antes de o seu pai ter conhecido a sua mãe, antes desse relacionamento ter sido materializado. Deus já tinha um projeto, um plano arquitetado. Deus já conhecia a sua vida, Deus já sabia a respeito dos seus dias, Deus já sabia dos problemas que nós já enfrentamos e ainda vamos enfrentar, as coisas que ainda virão, que ainda não é do nosso conhecimento. Deus já viu, Deus já sabe como vamos escapar daquilo que ainda virá. Deus sabe cada tombo que vamos ter na vida, cada frustração, cada lágrima que vamos derramar, mas nada pode surpreender ao nosso Deus, nada pode surpreender ao Criador de todas as coisas. Ele tem o conhecimento total do começo, meio e fim. Tudo isso já está no seu controle. Ele sabe onde uma vida começa, ele sabe onde está no meio da sua existência e ele sabe onde uma vida vai terminar. Nós temos que confiar nesse Deus, nós precisamos descansar com esse Deus. Esse Deus tem um poder absoluto, sabe de todas as coisas. Quando uma ordem é dada, quando a vontade de Deus é esboçada, quando Ele manifesta a sua vontade por intermédio da sua palavra, por intermédio de um profeta, o melhor que nós temos a fazer é descansar em Deus, é nos entregarmos inteiramente à sua vontade. Porque por mais influência que tenhamos, por mais dinheiro que alguém possa ter, por mais que alguém esteja estabelecido, tenha um padrão socioeconômico, tenha um padrão cultural, tenha uma vida equilibrada e organizada, nós nunca poderemos estar acima da vontade do Pai. A vontade do Pai, ela não pode ser parada.
Jonas achou que com toda a sua inteligência, bolou um plano, arquitetou um plano, foi para o porto, comprou uma passagem, pensando que podia enganar a Deus. Mas Deus não pode ser enganado. Jonas vai para o porto, compra uma passagem, vai para outro lugar, mas Deus, com apenas uma tempestade, trouxe Jonas para o centro da sua vontade. Deus sabe nos trazer para o centro da sua vontade. Ei, amigo, minha amiga, obedeça a Deus. Vamos obedecer a Deus. Nós não vamos ter sucesso querendo nos levantar contra a vontade de Deus. Não há sucesso, você não vai conseguir. Você não vai chegar em lugar nenhum. A vontade de Deus no final ela prevalece, acontece. No final tem que ficar do jeito que Deus quer, porque Deus manda. Deus tem o poder, Deus tem o controle, Ele é absoluto. Quer um conselho? Um conselho de vitória e bênção para a tua vida? Obedeça ao teu Deus. Obedeça ao Criador de todas as coisas. Por mais difícil que seja aquilo que Deus está querendo que você se submeta, passe, segura na mão de Deus, entenda o plano de Deus, o projeto de Deus, Ele vai te surpreender. Vá pelo caminho que Ele orientou, siga a orientação, seja obediente. Deus tem prazer na obediência. Entenda, ande, trilhe pelo caminho que Ele está te orientando, porque no final vai dar tudo certo. Quando a gente obedece, às vezes Deus coloca a gente em cada situação terrível, mas Ele está junto. Lá no livro de Isaías, no capítulo 43, a Bíblia está dizendo que quando passarmos pelas águas, Ele estaria conosco. É inevitável passar pelas águas, mas a grande segurança é que Ele está conosco. Quando nós estivermos passando pelos rios, Ele não vai nos afogar. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Quando passarmos pelo fogo, nós não vamos morrer queimados. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Diga Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram colocados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Não precisava nem estar aquecida 7 vezes mais. Se Deus não estivesse com eles, teriam sido tragados pelas chamas, teriam sido devorados, como as pessoas foram. Aqueles soldados que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, foram queimados, foram devorados. Mas a pessoa que está com Deus, o fogo não devora, os leões não devoram, a água não devora. Não há problema, não há mal que vá conseguir devorar uma pessoa que esteja no centro da vontade de Deus. Então fica aqui essa minha reflexão para todas as pessoas que estão me ouvindo. O melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus? Por mais que o vento esteja soprando, por mais que o caminho que Ele está te orientando a trilhar seja sinistro, vai com fé. Vai sabendo que Deus é contigo, vai sabendo que Ele está sustentando as suas mãos. Ele te toma pela tua mão direita e te diz, não temas. Se Ele está segurando na tua mão direita, nem cair você vai, porque nós somos como uma criança, quando os nossos pais seguram as nossas mãos. Podemos até tropeçar, mas não vamos cair, porque se o nosso Pai, se o nosso Deus, se o nosso Mestre, se o responsável pela nossa vida está nos sustentando pelas nossas mãos, nós não vamos cair. Nós vamos permanecer de pé. Lá no livro de Salmos, a Bíblia diz que 1000 vai cair de um lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque Deus é conosco, Deus é contigo. Não seja uma pessoa que ao menor sinal de problema já sai querendo agir, fugir, esquece. Você não vai conseguir escapar das mãos do Todo-Poderoso. Calma, quando o problema, quando o momento é difícil, calma, pensa um pouquinho. Busque uma resposta, vá orar a Deus. Eu me recordo de algumas passagens bíblicas, dentre elas Neemias, quando Anani traz a ele a notícia de que Jerusalém tinha sido devastada e destruída. Sabe a primeira coisa que ele fez? Se assentou. Senta um pouquinho, calma. A Bíblia diz que ele se assentou, chorou durante alguns dias, orou durante alguns dias, até que ele tomasse algumas atitudes. Agora você, ao menor sinal de um problema que surge, você já quer agir? Você não pensou um pouquinho? E quando a gente não pensa, a probabilidade de errar é muito grande. Calma, conta até 10, conta até 100. Pensa um pouquinho, respira um pouquinho, porque numa noite de descanso pode trazer à nossa memória. A Bíblia diz que Neemias teve sucesso porque ele teve a capacidade de pensar, raciocinar. E depois de ter raciocinado,
ele se deparou com uma visão de Deus, uma saída que Deus deu. Deus tocou no coração do rei e o próprio rei propôs ajudá-lo. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Se você pensar um pouquinho e não for precipitado, Deus tem uma saída para o teu problema. Deus tem uma saída linda para a tua vida. Deus tem uma saída eficaz, tremenda, poderosa para te tirar dessa situação, para te tirar desse caos, para dar uma saída que a tua mente ainda não conseguiu pensar. O que Deus tem para nós é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não subiu ao coração do homem. É a saída que Deus tem para a tua vida. Então minha palavra é de calma. Está vindo saída por aí. Está vindo uma alternativa por aí. Está vindo a salvação. Está vindo o livramento. Deus vai tirar você desse fosso. Deus vai tirar você desse buraco. Deus vai tirar você dessa tragédia. Deus vai tirar você desse momento, dessa situação tão difícil. Se você não se precipitar, Provérbios 29, 20. Você já viu alguém precipitado? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Os precipitados não têm saída para eles. Mas até os insensatos têm saída quando se jogam, quando se deleitam nas mãos do Senhor. O que é deleitar no Senhor? Deitar no colo dele, descansar no Senhor. Descansa no Senhor, porque ele tem uma saída, ele vai te livrar, ele vai te sustentar com a destra da sua justiça.